Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. A nona aula é uma aula super importante que também dá aquele friozinho na barriga. Leitura beta e avaliação das críticas. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos anteriores. Se você caiu aqui nesse vídeo e não assistiu às aulas anteriores, assista, porque vai ajudar bastante na sua construção de história, ok? Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. E é isso, vamos para a aula? Quando a gente fala em crítica, já dá aquele medinho, né? Ai, a gente sempre pensa que crítica é sempre algo negativo, que é para desvalorizar nosso trabalho. E claro, né? No primeiro momento, sempre uma crítica, uma avaliação, nos deixa apreensivo e um pouco triste, até dependendo, né, do que foi a avaliação e a crítica. Porém, a primeira dica que eu posso dar para você é: tenha a mente aberta para ouvir. Você não é obrigado a mudar nada na sua história, nem a corrigir nada, mas é sempre importante ouvir. No primeiro momento é ouvir essa crítica, internalizar ela, passar aquele momento do não tem que mudar nada, a história é minha, eu faço como eu quiser. Acalme a mente e tente entender por que a pessoa falou aquilo. Como eu sempre estou falando aqui para você, quando a gente escreve uma história e coloca ela a público, para o mundo, a gente está escrevendo para outra pessoa. E é muito importante que essa pessoa compreenda o que a gente quer dizer com a história. Então, muitas vezes, essas críticas, esses pontos negativos, é por coisas que não foi bem explicado, não foi bem escrito. Por isso que é muito importante você ter pessoas que leiam e que te dê esse feedback. Uma maneira que eu uso bastante nos meus livros, né, nessa questão do feedback, eu passo para leitores beta, tento passar para o maior número possível de pessoas disponíveis entre meu círculo de amigos, de escritores, e deixo bem livre como eles querem dar esse feedback da leitura beta. Alguns gostam de anotar no próprio texto sugestões de melhoria de frase, alguns ajudam até a corrigir o português, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com o texto, a gente já reescreveu tantas vezes que passa a palavrinha errada, passa a letra faltando, então isso é muito normal. Por isso que é preciso ter tantas leituras do texto, tantas reescritas e outros profissionais que vão fazer parte deste livro, entendeu? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então, essa questão do leitor beta, o que eu particularmente faço? Eu passo para esses amigos, né, lerem, e eles vão me colocando, conforme cada um acha que é melhor, né, a sua opinião. Alguns vão me falando trecho a trecho o que eles sentiram, o que eles acham que vai acontecer. Isso é muito importante para você saber se aquelas pistas que você está dando durante o texto, lembra aquelas pistas? Então, se elas estão funcionando durante a história. Então, isso é muito importante, porque se você cria expectativa, se os leitores estão tentando descobrir, você sabe se eles estão seguindo a sua linha de raciocínio que você colocou na história, certo? E também tem aqueles que deixam bem claro as partes que eles não entenderam. Ah, essa parte ficou confusa, ou durante a batalha não sei quem tá batendo em quem. Ou essa parte aqui, tipo, era dia, depois virou noite do nada, tá certo isso? Isso é importantíssimo para que você possa corrigir, né, esses erros de sequência, coisas que muitas vezes você copiou e colou para outro trecho e que ficou meio sem sentido. Então é muito importante ouvir, porque a maioria das críticas não é para falar que a sua história é ruim, mas sim o que ela pode ser melhorada. E claro, sempre vai ter aqueles, é horrível, eu não gosto disso. Mas é isso que eu falei, tentar filtrar essas críticas, porque eu não gosto, esse não é meu estilo. Aí sim, é uma opinião pessoal que não deve ser levada em consideração. Por exemplo, teve uma vez que eu recebi uma crítica: eu não gostei do seu texto porque é em terceira pessoa, eu prefiro em primeira.
Ok, mas para o meu tipo de narrativa, naquele momento, terceira pessoa era a única solução que eu teria para narrar aquela história. Porém, pensando nesses leitores que amam primeira pessoa, meu livro de ficção científica, Projeto Escher, eu fiz em primeira pessoa e múltiplos pontos de vista. Então, por isso que é muito importante você ouvir o seu leitor, por mais que você não concorde. Ok? Gostou da dica? Não esqueça de deixar seu comentário, tá? Essa parte da leitura beta é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem medo, tem vergonha de ser lido. Ai, o que eles vão pensar com o que eu escrevi? Ou eles vão pensar que as atitudes do vilão, tipo, eu tirei da minha personalidade, que eu sou uma pessoa má. Passa muitas coisas pela cabeça do autor. O medo de ser lido, de ser julgado. Mas ó, eu posso te dar uma dica muito boa, que normalmente eles vão se mergulhar tão profundamente nessa história que eles não vão parar para pensar nisso. Eu tenho um personagem em Final Apocalipse, o Requiem das Sombras, com meu próprio nome. Tem gente que nem liga o nome da autora ao nome do personagem. Então é muito difícil alguém julgar pelas atitudes, né, dos personagens, porque é uma história ficcional, uma história que surgiu da sua mente. Claro que tem influências das coisas que a gente vive, do que a gente assiste, mas os personagens não somos nós. Então, pare de ter medo de julgamento e coloque sua história para o mundo, coloque para os seus amigos lerem. Vai ser uma experiência muito boa, porque daí começa a chegar a parte dos feedbacks, aquilo que preenche nosso coração de alegria e faz tudo valer a pena. Todas as reescritas, todas as correções. Então, coloque sua história para o mundo, ok? Outra coisa que prejudica muito o autor é a tal da síndrome do impostor. Já ouviu falar sobre isso? É aquela sensação tipo, eu sou impostor, as pessoas gostam do que eu escrevo, mas eu não sou tão bom assim. Ou se não, o corretor ortográfico corrigiu, né, a pessoa da correção, então eu não sou um bom autor porque eu não sei escrever tudo certinho, eu precisei de alguém para corrigir para mim. Ou, a minha amiga me deu uma ideia de cena, eu coloquei no livro, as pessoas gostaram, eu sou um fracasso, eu que deveria ter pensado nessa cena, nessas soluções. Tipo, para com tudo isso. Vamos analisar. A história que você criou é sua, veio da sua cabeça. As pessoas acabam te dando outros pontos de vista e outra opinião, outras opiniões dentro daquilo que você criou. Então, se não tivesse a base, elas não conseguiriam opinar sobre isso, ok? E tudo aquilo que você aprendeu tornou a sua história melhor. Então, você fez com as ferramentas que você tinha, com o conhecimento que você tinha. Quando você escrever a sua segunda história, você vai estar muito melhor. Como eu contei pra você, o Requiem das Sombras, meu primeiro livro, eu demorei 1 década para escrever. Eu não deixava quase ninguém ler, porque eu tinha medo das pessoas acharem que era ruim, que não era bom o suficiente, de me decepcionar. E foi super legal, as pessoas que leram amam, acham muito fofo, elas gostam demais, ou seja, era só coisa da minha mente. E o que acontecia é que eu estava muito despreparada para escrever. Eu pensava que o autor, ele já nascia com habilidade, ele sabia de tudo, ele não precisava estudar. E foi meu maior erro. O que vocês têm essa grande vantagem por estar procurando conhecimento, né? Seja aqui no YouTube, seja em livros. Então você já está um passo à frente, porque você já vai fazer muita coisa certa que muitos autores iniciantes erram por não saber. Já meu segundo livro, como eu já estava estudando, fazendo aula na hardcover, tendo acompanhamento de leitura crítica, nossa, ele já ficou superiormente melhor em questão de técnica e também rapidez, porque eu escrevi em 6 meses os 2 últimos livros da trilogia. Ainda não estão publicados, mas calma aí que no futuro teremos novidades. Já o Projeto Escher, em 6 meses também aproximadamente eu consegui terminar, e ele é um livro muito maior e mais complexo por ser ficção científica, e a forma que ele foi estruturado foi como um quebra-cabeça, porque eram vários pontos de vista em primeira pessoa, então eu tinha que contar a história de uma forma linear, intercalando esses pontos de vista que ficassem coerentes, entendeu? Então deu mais trabalho, mas ficou tecnicamente também superior, né, usando as técnicas.
É sempre assim, quando você aprende uma coisa, no outro você vai tentar fazer algo mais difícil, porque você vai querer ousar, né? Tentar novas técnicas, e essa que é a graça de você sempre estar estudando e aprendendo. Então fica a dica, nunca pare de aprender, tente sempre melhorar o seu texto cada vez mais e escute a opinião alheia, tá bom? Então essa foi a aula com as dicas de leitura beta e avaliação de críticas. Espero que você tenha gostado, que isso tenha aberto a sua mente para novas possibilidades e que você tenha perdido um pouco de medo, né, das outras pessoas lerem o seu trabalho. O curso está acabando, eu já estou ficando com saudade, mas ele vai ficar aí. Você pode rever essas aulas quando você quiser, tá bom? Espero que você esteja gostando. Não esqueça do like, do comentário, da inscrição. E vejo você nos próximos vídeos. Até mais! Ação realizada com recursos do Prêmio Bolsa de Pesquisa e Fazer Artístico-Cultural, da Lei Aldir Blanc, concurso 08/2021.